Oi, aqui é a Magda. Hoje nesse vídeo estarei falando sobre os 25 verbos mais usados em língua portuguesa. Continue assistindo. Antes de começar esta aula, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no meu canal, para que você não perca os próximos vídeos que o ajudarão a aprender o português do Brasil. Vamos começar a nossa aula. Hoje eu vou falar sobre 25 verbos mais usados em língua portuguesa. Então vamos começar a aula. O primeiro verbo mais usado desta lista é o verbo ser. Eu já fiz outro vídeo aqui no canal a respeito da diferença entre o verbo ser e o verbo estar, e seria interessante você dar uma olhada para aprender essa diferença. Então, o verbo ser é eu sou, você é, ele está, eu sou professora, eu estou doente, eu sou funcionária pública. São alguns dos exemplos deste verbo usado. O segundo verbo mais usado é o verbo dizer. Dizer, ele é um verbo também, né, tá na segunda colocação. Então, eu digo, você diz, ele diz, nós dizemos, eles dizem. Então, é um verbo que precisa ser estudado e é muito usado na língua portuguesa. O terceiro verbo é o verbo ter. Eu tenho uma casa, ele tem namorada, eles têm um bom emprego. Então, é o terceiro verbo mais utilizado. O quarto verbo mais utilizado é o verbo ir. Eu vou ao mercado, eu vou estudar, ele vai passear, ele vai viajar, eles vão conversar e assim por diante. O quinto verbo mais usado é o verbo estar. Como eu disse no verbo ser, o ser e o estar eles têm diferentes usos. Então vocês podem ir no vídeo que eu fiz a respeito da diferença desses dois verbos. Eu estou feliz, eu estou doente, ele está triste e assim por diante. O sexto verbo é o verbo fazer. Eu faço compras, ele faz a lição de casa, eles fazem o trabalho juntos. O próximo verbo é o verbo haver, com H. Eu creio que esse verbo é um verbo mais utilizado na escrita, nem tanto na fala. É até estranho que ele esteja numa posição tão elevada de um dos verbos mais falados em português. Mas ele é usado muito na escrita. Então, há muitas pessoas na sala, houve uma festa ontem na casa do vizinho e assim por diante. O próximo verbo é poder. Eu posso trabalhar, eu posso estudar, ele pode escrever, eles podem fazer. O próximo verbo é o verbo ver, muito usado também. Eu vejo algumas pessoas conversando na rua, ele vê muitas pessoas falando, nós vemos muitas pessoas conversando. O próximo verbo é dar. Eu dou presente aos meus filhos, eles dão presente aos filhos, eu dou aulas de português e assim por diante. O próximo verbo é o verbo saber. Ele é um verbo irregular, então eu sei, ele sabe, você sabe, nós sabemos. Muito utilizado também. O próximo verbo é o verbo vir. Eu venho da escola, eu venho. O próximo verbo é o verbo querer. Eu quero conhecer outro país, ele quer namorar com você, eles querem trabalhar muito. O próximo verbo é o verbo parecer. Eu pareço com minha mãe, ele se parece com seu irmão, eles se parecem entre si. O próximo verbo é o verbo falar. Eu falo muito, ele fala pouco, nós falamos bastante. O próximo verbo é o verbo ficar. Eu fico em casa, você fica na loja todos os. O próximo verbo é o verbo ouvir. E ele é irregular, então ele muda quando eu vou conjugar esse verbo. Eu ouço as pessoas, ele ouve os comentários no programa, ele ouviu, né, no passado, ele ouviu
a história sobre uma mentira e assim por diante. O próximo verbo é achar. Eu acho que sou feliz, eu acho que eu posso fazer, ele acha as chaves no armário. Então, esse verbo também tem o próprio sentido de achar, mas também tem o próprio sentido de pensar sobre. O próximo verbo é deixar. Eu deixei de trabalhar, ele deixa de falar com as pessoas, eu deixo de falar com você, é um verbo bem usado também. Depois tem o verbo sair. Eu saio com os meus amigos, eles saem com os amigos deles, nós saímos todo final de semana. O próximo verbo é chegar. Eu chego atrasado, eu chego no horário, ele chega sempre antes de mim e assim por diante. O próximo verbo é passar. Eu passo. Nós temos essa ideia também. Eu passo roupa, né, no sentido de passar roupa. Eu passei no concurso, eu passei no teste, ele passa por esse obstáculo hoje e assim por diante. Pedir é irregular, então eu peço a sua ajuda, ele pede a minha ajuda, nós pedimos a sua ajuda. O penúltimo verbo é ler. Eu leio muito, ele lê muito, nós lemos muito. E o último verbo, 25º, é acabar. Eu acabo de comer, eu acabei de fazer a lição, eu acabei de limpar a casa. Ele acaba de chegar. Então, na verdade, são muitos os verbos que fazem parte da língua portuguesa. Então, neste vídeo, nós podemos aprender os 25 verbos mais usados em língua portuguesa. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. O que você aprendeu? O que você achou mais interessante? Deixe seu comentário abaixo aqui do vídeo com a sua resposta. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal. Todas as semanas eu coloco mais vídeos sobre vocabulário, sobre gramática, sobre como pronunciar corretamente as palavras em língua portuguesa. Então, se você gostou desse conteúdo, eu espero encontrar você no próximo vídeo. Até mais!